Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre reinvestimento na carteira, como fazer. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA, e também para a nossa comunidade do YouTube. E vamos lá para o nosso vídeo. O reinvestimento na carteira, como fazer, e aí eu coloquei uma expressão aqui embaixo, depois eu vou explicar para vocês ao final do vídeo, o dinheiro não tem carimbo. Então, o vídeo de hoje ele partiu da sugestão de um investidor, né, o Rafa. Então, eu já queria agradecer o Rafa aqui, ele fala que assiste todos os meus vídeos, e nesse vídeo ele ficou com uma dúvida, que foi o vídeo do portfólio da Lata de Café, né, que eu trouxe esse livro e essa teoria de investimentos aí nesse vídeo. Então, no livro ele explica se o reinvestimento dos dividendos se dava exatamente na mesma empresa que tinha distribuído, ou se a empresa tinha distribuído mais, por exemplo, $1.000 e a outra apenas 100, o reinvestimento era desigual e ele somava tudo, né, com os aportes, com o reinvestimento. Ele tentava balancear essa posição, né, então a dúvida do investidor é justamente sobre o reinvestimento, o balanceamento e como é que é feito, né. Então, a gente tem que falar um pouquinho primeiro sobre os dividendos, né. Então, os dividendos, eles são provenientes, a gente fala que são provenientes aqui dos ativos que geram renda de uma forma geral, aqui coloquei FIIs e ações, tá. O nome correto nos fundos imobiliários é rendimento e não dividendo, tá. Mas a gente arredonda tudo, né, coloca aqui como rendimento, é justamente ali o dinheiro proveniente de um determinado ativo, né, a remuneração do ativo. Então, esses dividendos, eles remuneram o capital, sendo investido aqui no setor imobiliário, né, os fundos imobiliários, em FII de tijolo, FII de papel, dívida, ou investindo em empresas. Então, o reinvestimento ele acaba sendo responsável pelos juros compostos. Se você não reinveste o que sai do ativo, né, em forma de remuneração, você prejudica aí os juros compostos no longo prazo. Então, por isso a gente sempre deve reinvestir os dividendos na fase de acumulação. Então, a gente tem a fase de acumulação, quando você está juntando patrimônio, e você tem a fase de fruição, quando você já está fruindo desse patrimônio, que você vai reinvestir uma parte pequena, né? O restante você vai gastar na fruição mesmo, né? Na sua fase de aposentadoria. Então, é muito importante o reinvestimento nessa fase de acumulação por conta do efeito bola de neve, né? Então, todo o dinheiro que você vai colocando, você vai recebendo sob forma de dividendos, sobre um aporte que você vai fazer, sobre qualquer tipo de renda que você tem, você vai investir, né, para fazer o efeito bola de neve no longo prazo, né, para que o tempo realmente faça, né, o papel dele nos juros compostos e aumente, né, bastante o seu patrimônio. E a diversificação? A gente tem que falar um pouquinho sobre diversificação. Então, a gente viu que os dividendos, eles remuneram aqui o capital, né, e esse capital deve ser remunerado apropriadamente de acordo com o risco incorrido. Então, você vai escolher um bom ativo, né, sempre investir em bons ativos, e aquele ativo tem um determinado risco, e esses dividendos, os rendimentos, ou mesmo o crescimento, mesmo que ele não distribua rendimento nenhum, né, é a forma que o ativo tem de te remunerar pelo risco que você está incorrendo nele. Então, o que vai diminuir esse risco, né? É a diversificação. A diversificação, ela vai diminuir o risco total aí da sua carteira. Então, o caso de você escolher um ativo errado, você achava que aquele ativo era muito bom e realmente não foi, aconteceu alguma coisa, o futuro é muito imprevisível, né? A gente não tem como acertar todas. Então, você diversifica por causa de estar errado, né? De ter escolhido um ativo errado. Se você jamais escolhesse um ativo errado, você poderia escolher só um ativo, dois ativos, problema nenhum, eles não iam quebrar nunca, você ia estar certo. O problema é que às vezes a gente erra, né? Então, você tem que escolher mais ativos porque um outro vai ficar para trás. Então, você tem que diversificar sempre em bons ativos, que você acredita naquilo depois de você ter estudado, de forma que você invista apenas em bons negócios, né? Então, bons fundos imobiliários e boas ações. Se você possui uma carteira com bons ativos, né, então colocou ali, sei lá, 20 ativos na sua carteira, todos eles são bons, né, você tem certeza que eles são bons ativos, você vai manter um percentual de diversificação que você vai definir, né? Então, você pode dividir entre fundo imobiliário e ações e tal. Então, eu coloquei aqui, digamos que você tem 10 fundos imobiliários e 10 ações, né? Eu coloquei um número redondo aqui, 20 ativos. Por quê? Você vai pegar 100% do seu patrimônio em renda variável e vai colocar 5% em cada. Então, você vai ter 5% de concentração em cada um desses ativos. E aí, como controle de risco, você nunca vai deixar passar do dobro ou cair da metade. Então, se você tem 5% em cada ativo, nenhum deles pode passar de 10%, e nenhum deles pode ficar menor do que 2,5. Então, se ele está caindo o preço dele no mercado, ele vai ficar menor do que 2,5. Aí você começa a aportar naquele ativo que ficou para trás. Então, o ideal é que cada ativo possua no máximo 5% da sua carteira, né? Por quê?
Porque se sua carteira rende ali 6% ao ano acima da inflação, né, que é uma média de mercado, se você perder uma posição inteira, né, você perdeu menos de um ano de rendimento da sua carteira. Os outros ativos recuperam essa sua carteira para você, né? Então, um erro não vai te custar muito caro. Se você tem uma concentração muito alta na sua carteira, 10, 15, 20% em um determinado ativo, se der um problema naquele ativo, você perde muito patrimônio, né? Um patrimônio que você não deveria perder, que você deveria proteger. Como é que se dá aqui o rebalanceamento das posições, né? Ela não é simples manter o percentual da diversificação. Você falou, eu quero ter 5% em cada posição, a gente viu no slide anterior, e eu vou manter isso. Então, é praticamente impossível você conseguir manter isso. Alguns ativos vão aumentar de preço, outros vão cair, né? Então, você vai ter alguma coisa parecida. Um vai ser 5,5, outro vai ser 6 e pouco, outro vai estar com 8, um vai estar com abaixo de 2, que você tem que aportar nele. Então, a diversificação que você definiu como alvo, ela deve ser perseguida. Você tem que estar sempre atrás desse valor aí, dessa diversificação. No entanto, jamais você vai conseguir a perfeição. Alguns ativos vão aumentar muito a concentração e você não deve ajustar pela venda. Então, o ativo triplicou de tamanho. E ele continua crescendo muito forte, continua sendo um ativo muito bom, com boas perspectivas de futuro. Se você vender, né, para colocar em outra ação, você vai estar tirando do bom, que está crescendo muito, que está te dando um retorno excepcional, para colocar no ativo ruim, né? Então, você tem que fazer isso no ajuste pelo aporte. Então, alguns ativos vão ficar realmente maior do que ele na concentração, você vai deixar de aportar neles e vai começar a aportar em outros para você manter a sua diversificação. E é por isso que escolher só ativos bons, né, é importante. Porque se você só escolher um ativo bom, o restante tudo é ruim, né, você vai tirar o dinheiro desse bom, que o aporte deveria ir para ele, vai colocar em um monte de ativos ruins que não vão para lugar nenhum. Então, por isso a importância da carteira diversificada sempre em bons ativos, né? Então, em outros casos vai ser necessário apostas mais frequentes, mas o objetivo traçado ele deve ser perseguido, né, de você ter aquele percentual em cada ativo para você controlar o risco da sua carteira. E aqui tem essa questão, né, dessa frase, né, dinheiro não tem carimbo, né, tanto faz de onde que vem o dinheiro, né, a resposta, né, da pergunta do investidor é essa. O dinheiro, ele provém de várias fontes, ele pode provir do salário, dos dividendos recebidos, dos rendimentos, dos juros, né? Você vai juntar tudo e você vai fazer o seu aporte. Aonde? No ativo que ficou mais para trás. Então, não necessariamente você vai pegar, né, os ativos ali, você tem 30 empresas, como foi o caso lá do livro, alguma pagou, fez uma distribuição de rendimento muito alta, né? Você vai reinvestir na sua carteira, naquela carteira que você escolheu, que tinha bons ativos, né? Não necessariamente na mesma empresa, na mesma ação. Se ela tiver ido muito além, né, você vai aumentar a sua concentração investindo só nela. Se só ela paga dividendos, só ela crescer, é o único ativo bom da sua carteira, você vai estar perdendo porque você escolheu outros ativos ruins. Mas se você definiu toda uma carteira boa, alguns ativos vão performar melhor em algum determinado momento, você vai aportar no outro que ficou para trás. Por quê? Porque como ele também é bom, ele ficou para trás por algum motivo, porque teve um problema de curto prazo, se for um ativo de petróleo, né, produziu menos petróleo porque teve que parar, uma bomba quebrou, alguma coisa aconteceu, né, então você tem ali, né, esse momento, que é um momento de oportunidade, que o mercado está batendo ali, e que você vai fazer novos aportes no que ficou para trás, justamente, que é o que está mais barato, né? Então é assim que a gente faz essa diversificação. O reinvestimento na carteira, ele vai te assegurar duas coisas, né, que são as principais. A boa rentabilidade do capital, bons ativos investidos, e a proteção do principal através da diversificação. Então, esses dois objetivos são os importantes. Remunerar bem seu capital, proteger o principal sempre. Todo o dinheiro na sua conta é usado para cumprir esse objetivo de proteger o principal, ou seja, diversificar, que é a primeira coisa que você tem que fazer, e segundo, investir em bons ativos aí, que remuneram adequadamente o seu principal. Então não precisa reinvestir no mesmo ativo. O dinheiro deve ser direcionado para o ativo que tem o menor percentual de concentração, sempre. Sendo um bom ativo, ele merece o aporte daquele mês. Então todos os ativos trabalham juntos em prol da carteira. A gente pensa muito no que, assim, esse ativo aqui, ele pagou um dividendo maior, ele está crescendo mais, então quem merece o aporte desse mês é esse ativo, né? Mas você não tem que pensar na sua carteira como uma coleção de ativos individuais, né? E a sua carteira, ela tem que ser um time, como se fosse um time de futebol. Eu acho que essa comparação ela é perfeita, né? Você tem que investir em bons jogadores, né? E não comprar jogadores ruins ou vender, né, aqueles jogadores que ficaram medíocres que deu algum tipo de problema para você. Então, num time de futebol, você tem atacantes, você tem meio-campo, você tem defensores. Então, você precisa de renda fixa para defender a sua carteira em um momento de grave crise, alguma coisa que pode acontecer. Você precisa de atacantes, né, de empresas de bom crescimento, você precisa de meio-campo ali, que são ativos ali que geram renda e que conseguem fazer com que você tenha um aporte
maior, né, juntando com o seu salário, junto com o dinheiro de empresa, qualquer coisa que você tem, juntou com os dividendos, né, e faz esse aporte único. Então, a carteira ela tem que ser pensada como um conjunto, né? Então, um está pior, né, você joga ele para cima, o outro está melhor, você deixa ele ir caminhando, mas você vai aportando o que está ali para baixo. Então, essa é a melhor estratégia, né, de carteira de investimento. Proteger o principal, através da diversificação, né, e escolher só bons ativos para que você faça o aporte, né, em ativos que vão te dar um retorno apropriado do capital investido. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. E como é que você faz esse rebalanceamento da sua carteira? Tem sido fácil fazer isso? Deixa a resposta aqui para a gente. Eu gostaria de te ouvir. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o nosso próximo vídeo.